Oi, gente, seja muito bem-vindo a mais um podcast de Novos Começos. E eu tenho certeza que a história de hoje também vai te inspirar, aquecer o seu coração e vai apontar para o quanto o Senhor é maravilhoso e o quanto você pode colocar a sua fé nele. Vamos lá? Pois é, e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o nosso amado amigo, irmão, líder de um dos nossos GCs, o Daniel. Amém? Seja bem-vindo, Daniel. Obrigada por ter vindo. Amém, pastora. Muito obrigado a você pelo convite. Amém. E estamos aqui, para contar um pouco daquilo que Deus tem feito em nós, né? E vamos aí, é isso. Amém. Daniel, o nosso propósito aqui é justamente falar de novos começos. E a gente queria saber como é que foi seu novo começo, como é que Jesus entrou na sua vida, como é que foi esse novo começo para você. Amém. Todo mundo, cada um de nós temos uma história, né? Uhum. E eu tenho, assim, um passado. E eu posso dizer hoje com propriedade o que é ter uma vida caminhando com o Senhor. Uhum. E eu também teve uma parte da minha vida que eu vivi sem a presença dele, ausente completamente da presença dele, né? E nesse momento que a gente está caminhando, a gente passa por várias dificuldades, a gente não compreende o porquê daquela situação. Mas muitas das vezes é o próprio Senhor nos conduzindo naquela situação complicada. Já nos atraindo para ele, nos atraindo, né? É o que fala em João 17:3, né? Jesus fala que vocês não entendem o que eu estou fazendo agora, mas vocês entenderão. Amém. Lá na frente. E a minha história foi essa. Eu com a Joyce, a gente estamos juntos há 20 e poucos anos, né? O homem geralmente é muito bom com as datas. E nesse tempo, ela também estava afastada dos caminhos do Senhor. Ela já tinha se convertido num período, porém ficou afastada. Eu, porém, venho de um berço católico, porém aquele católico que não é praticante. Sim. Né? E eu não queria me envolver com parte de religiosidade, enfim, toda essa situação. Porém, teve um momento da nossa vida que a gente está passando uma situação muito complicada. A Joyce também teve várias situações complicadas com ela lá. E fica tranquilo, tá? Que como a gente não sabe a ordem, né, desse podcast, mas provavelmente você já deve ter a história da Joyce, nós já contamos aqui. Você pode assistir lá no nosso canal, você vai conhecer um pouquinho da história dela, né? Enfim, pastora, daí a Joyce, em um momento da vida dela, ela voltou para a igreja. E eu não queria, em hipótese alguma, voltar, não participar. Até porque o mundo aí fora, a gente vê que não... A palavra do Senhor já fala que a Bíblia, o Evangelho, é loucura para quem está aí fora. Sim. E para mim, naquele momento, era de fato uma loucura. Ela começou a ir para a igreja, a gente estava numa situação conturbada, passando com ela, enfim. E nesse período, até por falta do meu entendimento, nessa época, o meu irmão é espírita, né? Eu levava ela para tomar aqueles passes, tudo. Só que hoje eu tenho o entendimento que um abismo estava chamando outro abismo. Sim. Cada vez que eu levava ela naquela situação, ela voltava pior. Tinha aquele momento ali de melhora, porém era ladeira abaixo, vamos dizer assim, né? Ela ficando pior. Dela, já na igreja começou, daí parou de querer ir no espiritismo, né? Eu também não levei mais ela, até por causa da situação que eu via que não tinha os médicos, ela estava com diagnóstico médico, de vários médicos, com a situação de síndrome do pânico, emprego, que ela estava afastada do emprego. Sim. Enfim, dela voltou, começou a caminhar com o Senhor, estava indo na igreja, tudo, e eu não queria. Eu levava ela na porta do culto, acabava o culto, ela me ligava: Daniel, acabou o culto, tô indo pra casa. Eu saía de casa, buscava ela, levava ela para casa, só que eu nunca queria saber de ir na igreja. Aí teve um certo dia, hoje eu entendo que foi por causa da oração dela. Sim, né? Com certeza. Ela estava lá, estava orando, clamando pela minha vida, né? Por entendimento, que eu não tinha, era leigo. E quando você está fora, de fato, você não quer entrar nesse mundo, e eu não queria. O mundo espiritual não pode ser entendido de forma natural, né? Porque hoje você compreende que quando você se aproxima de perto de Jesus, Jesus te aceita ali, você é acolhido, você é liberto, mas eu não tinha esse entendimento. Para mim, o entendimento que estava fazendo parte do mundo era que vou me tornar um evangélico, um crente, aí que eu vou ser aprisionado.
Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, graças a Deus, que agora que de fato eu sou livre. Exatamente. Hoje eu sou livre. Exatamente. Quando eu estava sendo escravo do pecado, eu estava amarrado. Enfim, várias situações da vida, não andava, não progredia. Você vivia naquele círculo vicioso e não prosperava, não tinha perspectiva de melhoras, né? Isso é muito comum, Daniel. O que a gente mais ouve das pessoas é exatamente isso. A pessoa, ela acha, ela tem esse questionamento, né? Se você é crente, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, na verdade, quando você é livre, você tem o poder de escolha, né? E isso que as pessoas não entendem. Então, assim, algumas pessoas, elas acham que são livres, mas elas não conseguem romper com ciclos, elas não conseguem mudar, né, algumas coisas na vida delas. Mas, enfim, e aí? Exatamente, comigo era isso, né? Eu não tinha vontade nenhuma, porque eu até comentava com a Joyce, ela perguntava, você não vai achar ruim de eu estar indo pra igreja? Eu falava, jamais vou achar ruim, mas eu não vou participar do meio desse povo doido. Era assim que eu falava. Falava pra esse povo doido, não quero participar. Sim. Ela, tá bom, levava ela pra igreja, ela começou a ir. Aí chegou seu dia. Chegou meu dia. Só que antes disso, ela foi liberta também, ela estava passando por um quadro de possessão. Uau. Terrível. Eu, por várias vezes, já presenciei com ela, né, manifestando nela tudo. E quando manifestava, falava pra mim assim que o inimigo, né, trabalhando através da vida dela, falando que não ia permitir que a gente encontrasse a luz. Uau. E uma coisa que me chamou muita atenção, pastora, nesses momentos, quando ela estava possessa, eu chegava perto, grudava na mão dela assim, e eu não sabia o que falar, falava, eu vou rezar. Eu não sabia o que era orar, não tinha comunhão com o Senhor. Ele falou, eu vou rezar. Mas uma coisa que me chamou e me marcou até hoje, quando eu falava no nome de Jesus, o demônio ficava enfurecido, falava pra mim, eu vou sair, mas eu vou voltar. E hoje eu compreendo o poder que tem no nome do Senhor Jesus. Porque uma pessoa totalmente fora dos caminhos do Senhor, totalmente errada. E mesmo assim, eu pronunciando o nome do Senhor Jesus, essa autoridade no nome do Senhor Jesus, ele saía. Porém, isso que passava, a situação ainda permanecia aquela situação conturbada, né? Ela começando, ela estava na igreja já, orando por mim, hoje ela comenta isso aí. E um belo de um dia, eu cheguei do serviço umas 6 horas da tarde. Daí eu falei, Joyce, fui para São Paulo, pastora, numa denominação lá. Dela, mas você quer ir lá nesse lugar hoje? E o culto, acho que começava 8h30 da noite. Eu tomei banho, falei, eu quero ir. Ela falou, mas você é doido, você vai sair daqui. Eu já tô indo na igreja aqui do lado de casa. E você não vem comigo aqui, vamos participar do culto aqui. Eu falei, não, eu quero ir lá nesse local lá em São Paulo, eu quero ver como que é esse negócio de crente. Eu chegando nesse local, né, eu fui de curioso, né, prestando atenção nas coisas, né, tudo, aquelas, o pessoal pregava muito prosperidade, né? Sim. Não prega conversão, não prega arrependimento. E o que eu vi lá? Não tinha palavra. E eu no culto, prestando atenção em tudo que estava acontecendo, enfim, não me chamou a atenção, não moveu meu coração. E eu voltando de São Paulo pra cá, na Marginal, lá em São Paulo, eu falei, Joyce, é isso que é ser crente? Ela falou, você não gostou? Eu falei, se for desse jeito, eu não quero, eu prefiro continuar do jeito que eu tô. Errado, tô do jeito que eu tô. Aí um belo de um dia, também passou 2 semanas pra frente, eu cheguei em casa, aí eu senti algo diferente, um desejo, algo dentro do meu coração, que naquele momento eu não sabia explicar. Hoje eu creio que é o Espírito Santo me convencendo e me guiando para o lugar que ele... Fruto das orações dela, né? Tá vendo, esposa? Fruto das orações dela. Continue orando pela sua família. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Cheguei em casa, tomei banho, dela até era o dia de culto que ela ia, ela já estava pronta, dela olhou para mim e perguntou, aonde você vai? Né? Porque ela não estava esperando a minha decisão de ir junto com ela no culto. Eu falei, vou no culto com você. Ela até brincou, colocou a mão na minha testa, disse, está com febre? Brincando. Eu falei, não, vou no culto com você. E fomos no culto, pastora. Quando eu cheguei nessa igreja, aqui em Bragança, tinha uma placa escrita logo na entrada, Deus cura a minha casa, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Aquela mensagem já cravou no meu coração, pastora. Amém. Cravou aqui, ficou cravado. Daí eu também fui de curioso, prestando atenção em tudo ali, né? Só que aí tinha um mover diferente, um louvor agradável,
um louvor que começou a mover algo dentro de mim. Glória a Deus. Aquele louvor começou a me transformar de uma forma, né? Até então não sabia, para mim era algo novo, era algo totalmente diferente. E aí começou o louvor, aí veio a palavra, teve uma palavra abençoada. Aí no momento do apelo, o pastor chama lá na frente. Aí ele fala, vem cá orar, né? Quem tá sentindo, vem pra cá. Se reconciliar, aceitar Jesus. E eu fui lá na frente, e nesse dia, né, tinha muita gente na igreja. E eu acabei ficando com vergonha, porque vamos orar, eu não sabia eu quero orar. Eu falei, mas o que é? Eu fiquei pensando, o que é orar? Eu falei, eu vou falar com Deus aqui, eu vou rezar, né, do meu jeito. E do meu jeito ali, pastora, eu comecei a pedir incessantemente ali em oração, com a cabeça baixa, eu falei, Senhor, cura a minha casa, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. E eu fiquei ali no meu momento, do meu jeito, ali hoje eu entendo que ali eu fiz uma das maiores orações que eu podia fazer na minha vida, que é rasgar meu coração pro Senhor, abrir meu coração. E ali de fato eu abri meu coração pro Senhor. Falei, Senhor, cura a minha casa, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. E fiquei insistindo. Só que olha a ousadia, pastora, uma pessoa completamente fora dos caminhos do Senhor e ter uma ousadia de falar assim pro Senhor, Senhor, se o Senhor existe mesmo, me dá um sinal agora nesse momento. E eu tava com meus braços de pé na frente da igreja, com meus braços abertos, e eu falei, Senhor, só que eu preciso de um sinal do Senhor agora. E nesse momento, pastora, que eu falei, eu preciso de um sinal do Senhor agora, a minha mão direita começou a mexer de um jeito que eu não... Pra mim era algo louco. E eu comecei a sentir um calor de dentro pra fora, saindo, e uma vontade de chorar. E eu segurando as lágrimas, as linhas, mordendo a língua ali pra não chorar. E daqui a pouco, não aguentei. Aí a lágrima começou a correr. Presença do Senhor, né? Daí a minha mão tremendo, mais ainda, começou a aumentar a intensidade da minha mão. Aí eu peguei a minha mão esquerda, coloquei ela no peito, assim, e eu em pensamento comigo. Eu pensei, quero ver mexer agora. Pastora, que experiência sobrenatural que eu tive naquele dia. E Deus, conhecendo o meu coração, Ele sabia que se não fosse de alguma forma como aquela, talvez eu não estaria nos caminhos como eu estou hoje. É então interessante, né? Essa maneira pessoal que o Senhor trata conosco, né? E que coisa linda. Glória a Deus. E aí? Então, pastor, minha mão começou a tremer, eu em pensamento falei, quero ver mexer agora, né? Eu tinha acabado de pedir algo pro Senhor. Só que como um descrente, eu acabei de pedir, mas Deus, com tantas coisas que Deus deve estar fazendo agora, você acha que Ele vai se atentar pro meu pedido agora, aqui, então, nesse né? momento? O nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né, gente? Deus não vai me, né? Deus não vai ouvir a minha reza aqui, né? Até então, né? Enfim, daí nesse momento, eu falei, Senhor, com a mão aqui tremendo, tudo, pedi pra Ele, meu corpo começou a mexer, de um jeito que eu não... E eu tinha acabado de fazer um pedido pro Senhor, né? Cura minha casa, porém eu e minha família serviremos ao Senhor. E eu pedi pra Deus naquele momento, se de fato o Senhor existe, né, faz queimar uma lâmpada, um barulho. Foi desse jeito que eu pedi. Um sinal, um barulho, para que eu entenda que o Senhor é comigo. E pra mim tomar posse dessa frase aí, Deus cura minha casa, porém eu e minha família serviremos a sair... flutuando, saí flutuando. Pra mim eu cheguei em casa, é aquele primeiro amor, né? Você quer contar pra todo mundo, que nem a mulher samaritana no poço, né? Quando Jesus fala pra ela, se apresenta pra ela, ela sai já, a cidade inteira, né? Quer contar pra todo mundo. Eu tava, depois do culto, saí desse jeito, querendo contar pra todo mundo aquela experiência que eu tinha vivido, porque pra mim foi algo sobrenatural. Amém. Só que quando, pastor, eu caí em si, o que eu tinha acabado de pedir, Deus gentilmente, amorosamente, né, me atendeu ali na minha oração. Ali foi a chave que virou na minha vida, pastora, naquele momento. Naquele momento, eu entendi, aí eu pedi perdão, dobrei meu joelho no chão, pedi perdão pro Senhor de várias situações que Ele já sabia, eu só expressei aquilo que Ele já sabia, e pedi perdão. E depois daquele momento, comecei a ter uma comunhão mais profunda com Deus. Amém, glória a Deus. Né? Só que uma coisa também que eu compreendi nesse momento, nesse tempo caminhando com o Senhor, já convertido, né? Geralmente a gente se converte, só que a gente pensa assim, é tudo lindo, maravilhoso. Sim, é primeiro momento, só que você volta para casa do mesmo jeito. Você não vai estar, é a mesma, você não vai estar mais novo, você não vai estar mais velho, né?
É um novo nascimento espiritual. É um novo né? nascimento interno, seu espírito nasce de novo, mas suas condições aqui fora são as mesmas, né? Então eu comecei a caminhar, buscar, aprender, ser mais frequente nos cultos, né? E aprender. Conforme você vai aprendendo, você vai dando outro destino para sua vida. Sim. Só que quando a gente, para mim, nesse momento que eu me converti, falei, pronto, agora é só vitória. Né? Geralmente você se converte, recebe Jesus, depois você se batiza, todo aquele processo, Sim. agora é só vitória. Porém, que muitas pessoas às vezes não entendem que você já tem uma história de vida lá atrás. E tem sementes que você semeou ao longo da sua vida. Sim. Deus não vai passar uma borracha naqueles erros do passado. Você vai colher os frutos daqueles erros ainda. Na verdade, a palavra de Deus, ela diz pra nós, né, que agora como nova criatura, né, nós somos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás. Isso é fato. Há um novo nascimento. Porém, existem muitas coisas que, de fato, você colhe essas plantações. Eu creio, e eu já vi testemunhos, sim, né, de que algumas coisas, há uma interferência do Senhor. Porém, nós não podemos negar que, sim, nós vamos passar por diversas circunstâncias, até porque o Senhor Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, né? Nós não somos tirados desse mundo, e algumas dessas coisas, elas servem justamente para o nosso amadurecimento, né? Para que nós possamos ter o nosso caráter trabalhado. Quando a gente olha para a história de Israel, nós vamos perceber que o Senhor, ele não tira de uma vez, e ele deixa claro isso para o povo, né? Quando eles tomam posse da terra prometida, o Senhor vai tirando gradativamente para que os animais não tomassem conta da terra. Então, na presciência de Deus, na onipotência de Deus, o Senhor, ele muitas vezes permite que algumas coisas ainda aconteçam na nossa vida, que é justamente o trabalhar do Senhor, que muitas vezes nós não vamos entender. Esses dias o meu filho me perguntou algumas coisas sobre Deus. Eu falei, filho, se nós pudéssemos dissecar a Deus, ele não seria Deus, né? Se Deus pudesse ser estudado dessa maneira, como se estuda um cadáver, né? Como se estuda o passado, então ele não seria Deus. E o nosso Deus, ele trabalha dessa forma também, né? E o que a gente aprende após uma conversão? A fazer nova semeadura. Sim, exatamente. Você começa a ter um entendimento renovado, a transformação, metanoia mesmo, a transformação de mente. Então você começa a aplicar na sua vida a palavra de Deus, aquilo que você está aprendendo. Você está semeando. Sim. Deus é tão infinitamente amoroso que ele nos dá a oportunidade de todos os dias de semearmos. Amém. E eu tenho entendido isso, né? E daí, desde então, mudado as minhas semeaduras, né? Deixado coisas de lado, porque também caminhar com o Senhor é deixar as bagagens do passado para trás. E geralmente aquelas bagagens que você está caminhando, você não consegue passar pela porta estreita. Você precisa decidir. É um convite, né? Na verdade, o Senhor, ele nos convida não para um relacionamento para um flerte, né? Ele nos convida não para um encontro ocasional, mas ele nos convida para uma aliança, para um casamento. E assim como em um casamento, para um casamento dar certo, você tem que deixar, né, muita coisa para trás. Eu costumo dizer que um casamento, gente, ele dá certo não apenas quando você diz sim no altar, mas quando você vai dizer não todos os dias para uma série de coisas, né? Há uma renúncia. E a nossa vida com Deus é assim. Há um convite para uma renúncia. O Senhor Jesus, ele é claro em dizer, aquele que quiser vir após mim, ele negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando a gente conhece Jesus, a gente conhece o maior amor do mundo. E dentro desse amor, nós vamos começar a receber, através do Espírito Santo e da palavra, todas as ferramentas que nós precisamos para uma vida com Deus. E essa vida também, muitas vezes, vai ter essa renúncia, vai ter essa transformação. E aí o Senhor entrou com intervenção, então, também na sua casa, agora com salvação, agora com relacionamento pessoal com o Senhor. Sim. E aí, como que as coisas começam a fluir a partir de então? Sim, agora com a mente transformada, renovada pelo poder da palavra, né? Amém. É o que fala João 8,32, né? Conhecereis a verdade vai te libertando. Sim. A verdade é a palavra do Senhor. Amém. E a gente tem entendido, tem buscado, e aqui nós temos a oportunidade de caminhar com pessoas, né, que nos lançam para cima. Amém, glória a Deus. Eu glorifico muito a Deus, porque a partir do momento que nós chegamos aqui em Lagoinha, nós tivemos o suporte tanto dos nossos pastores, da pastora Dione, do pastor Marcos, que já nos acolheu, e os demais irmãos que estão na liderança também. Então a gente tem crescido
graças, né, à misericórdia de Deus, mas Amém. pela busca e pela as pessoas que estão ao nosso redor, que estão na mesma visão. Amém. Uma coisa que eu lembro que um dia você comentou com a gente foi que você tinha uma visão diferente acerca do que era dízimo, né? Exato. E oferta. E o Senhor, ele trabalhou isso no seu coração. Como é que foi isso, Daniel? Exatamente. Do local, a gente acabou aprendendo o dízimo e oferta de uma forma, talvez, ao meu ver, errada, né? Fora dos princípios do que Deus instituiu. E nós já estávamos para sair desse local, antes de vir aqui para Lagoinha. A gente estava orando, pedindo uma direção para o Senhor, para nos enviar uma igreja idônea, que pregue a palavra genuína, né? Para a gente poder estar crescendo junto e aprendendo mais do Senhor. E Deus nos trouxe para cá. Nós oramos, Deus nos trouxe para cá. E nesse exato dia que nós viemos no culto, a senhora estava pregando. E a senhora falou muito sobre dízimos e oferta. Aquilo lá foi transformador para mim e para minha esposa, para Joyce. Porque a gente estava com peso de dízimo e oferta, pastor, que a senhora não tinha noção. Sério? Justamente, toda vez que o pastor falava de dízimo e oferta, nosso coração já Fechava. Por quê? Assim, a maneira que a gente entendeu, fomos ensinados, na verdade, que se a gente fizer algo para Deus, Deus vai me dar em troca. Se queimar uma televisão na sua casa, quebrou... tá vendo? Você não deu dízimo, você não ofertou. Deus tá pesando a mão lá na sua casa. Se você gastar dinheiro na farmácia, tá vendo? Você não tá sendo honesto. E aqui eu aprendi o princípio da gratidão, da generosidade. Porque tudo que fazemos aqui, pastora, não é por obrigação. Amém. É pela transformação da palavra do Evangelho na nossa própria vida. E tudo que a gente faz aqui é com amor e gratidão. Então não é valor. Deus não precisa do meu dinheiro. Não mesmo. De fato, Deus não precisa do montante que eu vou entregar. Sabe que hoje eu vi uma postagem, né? Uma pessoa colocou assim: você acha que o Deus que criou os céus e a terra precisa de dinheiro? E assim, claro que eu não entro nessas polêmicas de maneira nenhuma, mas eu fico impressionada como o Senhor nos dá o privilégio de nós participarmos daquilo que Ele está fazendo nessa terra. Então, ser um dizimista e ser um ofertante, na verdade, é você cumprir um princípio que a palavra de Deus estabelece, né? O dízimo é um princípio da palavra de Deus antes da lei. Nós sabemos disso, não vamos dar um estudo aqui sobre isso, né? Mas eu entendo que quem entendeu a grandeza do que recebeu vai falar como o salmista no Salmo 116, 12. O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Então, quando você entende a grandeza do que te alcançou, você vai falar, eu preciso participar disso. Você sabe que nós temos milionários no mundo hoje que financiam o tráfico de drogas, que financiam a prostituição infantil. Por que eu, que fui alcançado pela grandeza desse amor, não vou financiar para que esse evangelho continue sendo pregado, né? Então, quando você entende isso de verdade, não tem mais dúvida, não tem questionamento, né? E agora, uma coisa que é muito interessante, que eu aprendi desde a minha conversão, eu não falo isso, gente, porque eu sou pastora, quem me conhece aqui há muitos anos sabe disso, eu sempre falo isso, e desde a minha conversão, foi um princípio que entrou no meu coração mesmo, e eu acho interessante porque o Senhor tem tanto prazer em nos abençoar, né? Verdade. E que é uma coisa, eu falo que ninguém vence a Deus no dar, né? Você se torna um dizimista, um ofertante, o dízimo é um símbolo de fidelidade e a oferta é um símbolo de gratidão, de generosidade. E quando você entende esses princípios, tem algumas coisas que startam realmente na sua vida, né? Então nós não dizimamos para ser salvos. Nós dizimamos porque nós somos salvos e alcançados, né? Efésios capítulo 2, versículos 8 em diante, quando Paulo fala que pela graça nós somos salvos e isso não pode ser feito por obras. Mas ele fala na sequência que nós fomos resgatados na feitura de Deus para as boas obras. Então eu não sou salvo porque eu dizimo, não. Mas eu dizimo, eu oferto, eu sirvo, eu honro ao Senhor com a minha vida, com meus dons, com os meus talentos, com tudo que eu tenho, porque eu sou salvo, né? Eu sou chamado para viver essas obras. E essa bênção também te alcançou, né? O Senhor gerou uma transformação na sua vida, não foi? É verdade, pastora. Bom, depois que a gente começou a compreender esse princípio, é porque é a lei da semeadura também, né, pastora? E outra, a gente precisa compreender o solo que a gente está semeando. Sim. Né? A partir do momento que você semeia num solo fértil, aquela semente
né? Não, ela vai crescer, vai germinar sem muito, né? muito. Né? Então a gente tem entendido, tem transformado também esse lado nosso, essa dúvida, esse questionamento que nós mesmos fazíamos em relação a isso, né? Aquele peso que a gente tinha no coração saiu. A partir do momento que nós ouvimos aquela pregação da Senhora, foi libertador para Glória nós. a Deus, E nos glória trouxe o quê? Entendimento. É isso que nós precisamos ter como cristão, é entendimento, compreensão. E é aquilo que a senhora falou, ninguém compra Deus. Sim, né? Impossível, Mas né? a partir do momento que eu entendo o que Deus tem feito na minha vida, o que Ele tem colocado na minha vida, e não vai ficar só nas minhas mãos, minha vida vai fluir como um rio. Exatamente. E vai alcançar outras pessoas também. Então é a gratidão. Sim. Para mim é o princípio da gratidão de tudo aquilo que Deus já confiou sobre os meus cuidados. E aí começou uma transformação na vida profissional também, né? Também. Bom, hoje eu sou um empresário para honra e glória do Amém. Senhor. E assim também, eu trabalhei 15 anos numa empresa. E essa empresa, eu vi ela começar praticamente do zero, assim como eu comecei, e chegar no auge. E o diretor dessa empresa, enfim, cometeu alguns erros, traiu a esposa, enfim, a empresa Acabou se perdendo. acabou se perdendo, se desfez. E esse meu ex-patrão, que é meu amigo até hoje, ele conhece um diretor de uma empresa em São Paulo, que é com filial em Santa Catarina. Ele falou: Daniel, eu não vou te deixar desempregado. Eu vou te levar, a gente vai trabalhar de representante comercial nessa empresa. Vamos lá? Eu fui lá em São Paulo com ele, conversei com o proprietário da empresa, acertamos tudo, comecei a ser representante comercial. E o meu nicho de clientes é rede de supermercado, hotel, restaurante... pousada, enfim, a linha de utilidade doméstica que eu atendo esse pessoal. Daí eu comecei a atender, porém, só que agora eu era assalariado e comissionado. E o meu prazo de comissão, de pagamento para me receber, geralmente os meus clientes pagavam em 60 dias. Eu ia receber praticamente quase em 3 meses. Sim. Então eu tinha um dinheiro para receber, mas eu não tinha todo dia. Eu ia ter a minha venda de hoje, eu ia receber daqui 2, 3 meses. Sim. E nessa época eu não tinha minha casa, eu pagava aluguel, né? E era muito regrado as coisas. E houve um determinado momento dessa trajetória aí que a gente estava com 2 contas de água atrasada e 2 contas de luz, estava para cortar. Sim. Pela graça de Deus que não cortou. Eu saí, levei a Joyce pro serviço e falei: Joyce, a partir de hoje eu não aceito mais ficar nessa situação de derrota. Amém. Falei: eu não aceito mais. Eu já estava caminhando com o Senhor, falei: eu não aceito mais. Eu tá servindo a um Deus fiel, né, que é dono de todas as coisas, e eu tá nessa situação, eu não aceito mais. Eu deixei ela no serviço, e eu tinha algumas amostras quando andava comigo no carro, essas amostras que eu fazia apresentação dos produtos para os clientes, né, quando eu ia vender, produtos novos, enfim, para cadastrar produto novo nas redes. E eu saí com essas 2 sacolas dentro do carro, eu tinha algumas em casa também, coloquei tudo, coloquei no porta-mala do carro e fui. Aí quando eu saí, em 2 horas, eu fiz um valor expressivo. Eu até mandei mensagem pra Joyce na hora. Falei: Joyce, não vou mais trabalhar de empregado. Por quê? Falei: lembra que eu falei pra você que eu ia sair hoje, ia fazer esse dinheiro? Eu trabalhei 2 horas. O valor que eu fiz em 2 horas, eu falei: não, ali também foi uma chave que me virou, pastora. Amém. Porque a gente tá passando por situações, às vezes é o próprio Deus Empurrando. te direcionando para a situação. Só que como você está naquele furacão, você não enxerga. Você não tem a percepção do que está acontecendo, mas é o próprio Deus te conduzindo para o caminho, que você vai entender depois. Sim. Você vai até dar risada, falando: nossa, eu estava naquela situação lá, e Deus me conduzindo, pastora. E eu tive esse entendimento nesse exato dia. Eu já tinha o desejo muito de empreender lá atrás, mas por recursos financeiros, por causa das limitação de dinheiro mesmo financeiro, a gente próprio se limita. Falar: eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Eu abri uma empresa sem nenhum real. Amém. Sem nenhum real no bolso. Amém. Aí esse dia que eu fiz essa venda, comecei a continuar vendendo, comecei a trabalhar em paralelo, né? Eu fazia minhas vendas, passava para a empresa lá, que fazia as entregas, tudo. Porém, recebia daqui 3, 4 meses. E eu precisava do dinheiro para hoje, eu não tinha dinheiro. E a partir desse dia eu nunca mais fiquei sem dinheiro. Glória a Deus. Porque eu comecei a trabalhar em paralelo, aí comecei a vender em mercadinhos menores. E como a minha mercadoria vinha de Santa Catarina, nós tínhamos um problema muito grande com logística. A mercadoria, eu tirava um pedido hoje aqui na cidade e demorava 30 dias para chegar. Nossa. E os clientes estavam ficando insatisfeitos.
E até por causa disso, como a transportadora e entrega em supermercado, a entrega é muito complicada, é demorada, o pessoal não entregava, vinha embora, dava retorno nas entregas, e o dono lá da empresa estava ficando insatisfeito. E aí eu falei, até comentei com a Joyce, Joyce, eu vou lá na empresa, vou conversar, marcar um dia com ele, se ele vai me atendeu, vou conversar com ele e vou falar que eu quero montar minha empresa aqui, uma distribuidora deles lá, com o mesmo produto, só que a filial aqui em Bragança Paulista. Eu fui lá, conversei, antes disso, pastora, eu tenho um caderninho, tinha uns 20 nomes da empresa, de uma possível nome que eu ia colocar na minha empresa. E eu falava, Joyce, vamos colocar, mas como você vai abrir a empresa sem dinheiro? Eu falei, Deus vai me direcionar. Aí um certo dia eu tive um sonho, Deus falando, você vai colocar esse nome na empresa e vai colocar 2 alianças no logo da sua empresa para você nunca esquecer o lugar que eu tô te tirando e o lugar que eu vou te colocar. Amém. Eu acordei no outro dia, falei, Joyce, o que foi? Eu tô indo no contador agora, pra quê? Eu vou abrir minha empresa agora, mas sem dinheiro você vai abrir a empresa? Eu falei, vou abrir a empresa. Acabei de ter um sonho, Deus me direcionou, me deu o nome da empresa, agora eu agi. Né? Eu vou colocar o pé sem ver onde que eu tô colocando o pé. E Deus vai prover. Eu fui no contador, 8 horas da manhã eu estava no contador. Abri a empresa, tudo. Quando saiu os documentos da empresa, aí sim eu fui lá conversar com o dono dessa empresa, querendo abrir uma distribuidora aqui na cidade. Daí ele falou, não, vamos ver, deixa sair seus documentos. O documento não tinha saído ainda. Daí quando sair, você marca comigo de novo, você volta aqui, a gente vê o que você precisa. E eu precisava de 100 mil reais para começar. Bom. Daí eu falei pra Joyce, você é doido. Você é doido. Como, né? E a probabilidade de não dar certo, talvez, seria muito grande para a visão do outro lado, né? Da pessoa que estava do outro lado. Eu fui, marquei, a pessoa me atendeu gentilmente do outro lado. Daí eu falei, eu preciso para começar a minha empresa esse valor. Só que eu coloquei as minhas condições. E ele só olhando para mim. Só que eu já tinha orado antes. Já fui daqui até São Paulo orando. Falei, Senhor, está completamente fora do meu alcance, mas eu entrego em suas mãos todas as minhas limitações, né? Se for da vontade do Senhor, trabalha nele lá e me dê uma resposta de sim, né? Para me entender que é isso de fato que eu tenho que seguir. Amém. Eu fiz o meu pedido lá, no valor, ainda eu coloquei as minhas condições, eu falei, eu preciso que você faça em 10 boletos, e o primeiro pagamento para 60 dias. Amém. Eu coloquei todas as minhas condições. Por que eu falei isso, pastor? Porque eram as condições as quais eu precisava para dar início, né, à empresa. Ele olhou para mim e falou, Daniel, vou fazer para você. Amém. E nem frangiu o couro da testa, nem, né, porque geralmente fala, não, pera lá, vou pensar. Já me levou no financeiro, cadastramos a empresa, a mercadoria chegou aqui, Deus preparou um depósito para mim aqui na cidade. E a partir desse momento, as coisas começaram a acontecer. Mas assim, eu agi de fato por fé, pastora. Amém. Porque recursos eu não tinha. Glória a Deus, não né? tinha recursos. Você vê que coisa linda, né, gente? Às vezes, o Senhor, ele tem as suas formas de agir. Mas ele sempre vai responder a nossa fé. Isso é um fato, né? Então a gente percebe, né, essa característica mesmo da fé. Como Deus se agrada da fé, né? Então assim, você estava orando, Deus te deu um sonho. Essa coisa do Deus empurrar. Mas a gente perceber que Deus está nos empurrando. E a gente agir dessa forma também, né? E graças a Deus, o Senhor vai dando graça, né? Você vê que o Senhor foi dando estratégias, você foi agindo, você foi crendo, você foi agindo e o Senhor foi fazendo com que você achasse graça aos olhos dessas pessoas, né? Glória a Deus. Amém. Amém. Porque para nós, eu falei, pastora, naquele momento, para mim, recursos, né? Eu não tinha. E o cristão vive por fé, não por vista. Exatamente. E eu não tinha vista, eu não tinha nada. Mas tinha fé. Mas eu tinha fé. Amém. Eu Glória tinha a fé. Deus. E a fé moveu o sobrenatural na minha vida. Glória a Deus. E eu entendi isso e fui pra cima, pastora. Né? Não é fácil, todo mundo sabe que ser empreendedor não é fácil. Sim. Né? Você tem que de fato suar a camisa ali, trabalhar, mas Deus vai dando condições, Deus vai te capacitando. Muitas vezes você começa sem saber muitas coisas, mas é o que muitas pessoas dizem, procura fazer o seu melhor com aquilo que você tem hoje. Sim, esse é o princípio da excelência, porque né? geralmente a gente espera, falando, eu vou esperar ter o recurso, e esse recurso nunca chega. Sim. E você deixa de viver algo, uma experiência sobrenatural com Deus, esperando o recurso. Sim. Então Deus já te deu a capacidade, já te deu saúde. Eu fui pra cima e me movimentei.
Aí você vai de um quadro de quem tá com 2 contas de água, 2 contas de luz atrasadas. Pagando aluguel. Pagando aluguel, recebendo a cada 3 meses para ser empresário. E aí vem a casa própria, né? Tem a possibilidade de comprar compramos a nossa casa própria. A senhora e o pastor deu-nos a honra Glória de a nos Deus. visitar Sim, lá. fomos lá. Oraram, abençoaram o nosso lar. E hoje é isso, pastora. Hoje a gente tem a nossa casa. A minha esposa também tem, né, a profissão dela. E tem a empresa. E Deus tem enviado cliente de... É surpreendente, pastora. Glória a Deus. Quando a gente caminha, que o Senhor entrega. Porque assim, quem trabalha com vendas, geralmente não sabe o que vai vender amanhã. É. Você tem uma programação, você tem um itinerário, né? Mas né, a gente não sabe. E geralmente, né, pelo menos Deus tem me surpreendido a cada dia. Amém. A cada dia. É interessante também, né, Daniel, que a gente olha para vocês. Hoje o Daniel com a Joyce são líderes, né, de uma das nossas células, líder de um dos nossos GCs. A transformação que o Senhor fez, né, com relação a isso, esse sim de vocês, né? E como é que foi esse processo todo aí? É tremendo também, pastora. Teve uma outra, né, outro momento da nossa caminhada aqui com vocês que me fez, né, ver as coisas por uma outra ótica. Foi quando a senhora me falou da nossa marmitinha, né? Às vezes eu comento dessa marmitinha. A Joyce fala, da marmitinha. E antes disso, eu fui na feira com a Joyce, pra me cair nesse entendimento da marmitinha aí. Eu fui na feira, deixei a Joyce fazendo as comprinhas dela lá, e eu fui comer um pastel. E nesse exato momento, pastora, a mulher que me serviu o pastel, ela começou a contar a vida dela inteira pra mim. Daí eu falei, poxa, eu fiquei pensando, né? Nossa, eu nunca vi a mulher na vida. Ela tava sozinha fritando pastel, começou a contar o problema da situação da vida, com o marido. Me contou, uma parte da vida dela. E naquele dia, pastora, eu não tive coragem de me posicionar e falar do amor do Senhor pra ela. E nesse dia, eu levei a Joyce pra casa e eu fui pra São Paulo. Eu fui daqui até São Paulo, com aquilo remoendo dentro de mim. E meu pensamento era, meu Deus, como que eu posso me dizer um cristão, tá lá na igreja, em 4 paredes, levantando a mão, dando glória a Deus, e eu não fui capaz naquele momento de falar do amor do Senhor para aquela pessoa. Talvez tudo que ela precisava era ouvir uma palavra direcionada pelo Espírito Santo para ela. E eu não tive capacidade, coragem, ousadia de falar do que Deus fez na minha vida, de falar, né, um testemunho da minha vida para aquela pessoa. E daí a minha oração daquele dia em diante foi pedindo pro Espírito Santo mesmo, para me dar ousadia, para renovar a minha mente. E um momento, antes de a gente chegar pro GC, a gente estava tendo os GCs na pandemia, estava sendo online. Daí eu conversei com a senhora em off aqui. Daí eu falei, poxa, eu me acho limitado, eu não tenho, né, bagagem, não tenho conhecimento bíblico, não tenho, né, condições de estar falando para alguém. Daí a senhora me falou, mas essa marmitinha que você tem vai alimentar muita gente. Então esse é o conceito dessa marmitinha, né? Na verdade, o que é a marmita, gente? Marmita é aquilo que você recebe. Às vezes você não sabe exatamente como pregar. Então você vai no culto, você recebe uma palavra. Essa palavra que você recebeu é a sua marmita. É verdade. Pega a sua marmitinha, né? A marmita o que é? Uma comida que você já fez em casa e você vai levar para o seu trabalho, você vai levar para os lugares onde você for. Então todos nós temos uma palavra que a gente já recebeu. Você recebeu uma palavra no culto, você recebeu uma palavra no GC. Às vezes a gente fica querendo... Não, compartilha o que você recebeu, né? Às vezes você não sabe realmente como falar. Às vezes no início da conversão ou em um determinado momento, mas você pode falar, olha, eu estava no culto nesse final de semana e aí o pastor estava pregando isso. Então você compartilha daquilo que você recebeu, porque você tem uma palavra dentro de você. E essa é a sua marmitinha. E foi isso também que a gente pôde falar aí pro Daniel. Sem criar essa culpa, né? Puxa, mas eu não preciso fazer algo autoral. Não, tá lá, tá na palavra. E alguém compartilhou algo comigo, né? Alguém recebeu algo, alguém compartilhou comigo, então eu tenho algo pra dar. Onde eu for, eu tenho uma marmitinha, né? E por isso que eu sempre brinco, da minha esposa, a Joyce, ela sempre fala, mas você vai falar dessa marmitinha de novo? Eu falei, eu vou falar, porque depois que eu tive esse entendimento, eu não deixo de lançar, que pra mim, talvez, né, falta de bagagem, de conhecimento mais profundo,
mas existe um poder na palavra do Senhor. Claro, o poder está Existe na um palavra, poder. não há em nós. E a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus não volta vazia. Exatamente. Você lança, não sou eu, não vai ser pela minha força, pela minha vontade que eu vou convencer o meu irmão, mas vai ser pelo poder do Espírito Santo que vai convencer. Exatamente. E aquela semente lançada... Sim. Ah, Mateus, no capítulo 13, né, e nós vemos essa parábola também do semeador em alguns outros locais, mas ele diz o quê? É a semente que cai na terra, né? E é a semente, não é o solo, o poder não está no solo. É claro que o solo adequado, ele vai fazer essa semente frutificar. Mas o poder está na semente, o poder está na palavra. Nós somos canais dessa palavra, mas o poder está nela, não está em nós, né? Isso é maravilhoso. E daí, voltando lá pro GC, hoje, para a honra e glória do Senhor também, eu e a Joyce, nós lideramos o GC, né, do Jardim Europa, e Deus tem enviado pessoas, né, cada vez mais, e a gente tem um cuidado, nós somos de fato próximos dessas pessoas, temos acolhido essas pessoas, e essas pessoas, ao você chegar lá, ela tem sentido um ambiente diferente. Amém. Glória a Deus. Não pela minha vontade, mas porque tudo a gente crê que é gerado na oração, pelo Sim, poder da oração. Com certeza. E Deus tem enviado essas pessoas, a gente tem cuidado delas no particular, tem caminhado com elas também, né? E é super importante, né, Daniel, uma coisa que a gente tem falado muito. Às vezes a pessoa vem pro culto e ela entra pro culto, ela vai embora, ninguém sabe o nome dela, não se relaciona. E assim, Deus nos fez para andarmos em família, né? Verdade. Andarmos juntos, como corpo de Cristo. E se a gente não tiver esse entendimento, e no culto a gente não consegue ter esse relacionamento. E isso vai acontecer aonde? Nos cultos, nos lares. Os nossos GCs nada mais são do que cultos que acontecem nos lares, reuniões que acontecem nos lares, onde as pessoas criam relacionamento, vão saber seu nome, vão comer junto uma pizza, vão para o churrasco, vai chorar junto também, né? Vai estar mais próximo, porque uma tendência natural que acontece com algo saudável é o crescimento. O crescimento faz parte do processo. E seria muito egoísmo da nossa parte não desejar crescer, Sim. não desejar que novas almas se entreguem ao Senhor, que hajam novos nascimentos. Mas a partir do momento que nós temos esse crescimento, vai ficar sempre muito difícil que nós, como pastores, possamos cuidar pessoalmente de todas as pessoas. Vai ser difícil, não, vai ser impossível, né? E aí, com isso, o que a gente precisa? Nós precisamos ter relacionamento, né? Nós precisamos estar juntos, Sim, né? pastor, e é tão gratificante as pessoas que estão caminhando com a gente, você vê elas crescendo. Pessoas que tinham muitas vezes vergonha de se abrir, de se expressar, lá a gente tem a nossa dinâmica, né, dos GC, né, o louvor, palavra, enfim, cada um agora já se dispõe a fazer. Amém. Né? Então você vê aquela pessoa que era mais retraída, não conseguia falar, pronunciar um versículo, ler na própria Bíblia ali, por causa de vergonha, enfim. Você vê a pessoa crescendo, se desenvolvendo. Amém. Isso é muito gratificante, Glória a pastora. Porque a gente vê todo mundo crescendo junto, Amém. em unidade, aprendendo. O que a gente não sabe, a gente pede socorro para aqueles que sabem, a gente traz no próximo GC, né? Uhum. Mas é lindo demais, É o pastora. que Efésios 4 fala para nós, né? Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, o Senhor, ele fala dos dons ministeriais que ele deu. Mas a partir do versículo 12, ele fala o porquê, né? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, o desejo de Deus não é que um cresça mais e o outro cresça menos. Não, o desejo de Deus é que todos nós possamos crescer e chegar à unidade da fé. E que a gente deixe, né? Na sequência, Paulo vem dizer, para que nós possamos deixar de ser como meninos que são levados por todo o vento de doutrina. Então, a partir do momento que nós fazemos da nossa base a palavra de Deus, nós vamos viver novos começos, nós vamos viver o que a gente está testemunhando aqui, né? Uma casa transformada. Sim. E os milagres de Deus acontecendo, né? E hoje eu posso afirmar categoricamente que eu tenho um lar restaurado, Glória a uma Deus. família restaurada, Aleluia. tenho um filho abençoado. Amém. E eu creio que Deus tem muito mais ainda para nós. E em todas as áreas, né? E em todas as Daniel, áreas. Porque Deus não alcança uma única área, pastora. É por completo. A obra do Senhor é por completo. Né? A gente vê no testemunho de vocês, né? A saúde da Joyce sendo restaurada. Sim.
espiritualmente sendo liberta, sua Tá. casa, né, restaurada, sendo liberta, a saúde de Deus sobre a vida de vocês, a prosperidade que alcançou vocês, e vocês fluindo espiritualmente, fluindo ministerialmente, Amém. honrando e servindo ao Senhor. Amém. Glória a Deus, que história maravilhosa, né? De um ambiente tão improvável, né? Completamente improvável. A gente vê esse agir do Senhor, e nós estamos aqui para dizer isso para você. Para Deus não existe nada impossível. Tudo que eu e você precisamos fazer é colocar a nossa vida diante do Senhor. Convide o Senhor para ser o Senhor da sua vida, o Senhor da sua casa. Experimente viver a maior aventura de todos, que é você realmente servir ao Senhor, entregar a sua vida para Ele. Não é isso, Daniel? É verdade, pastora. Você quer deixar mais algum recadinho para as pessoas que estão nos assistindo aí? Sim, o que eu quero deixar de recado para você, meu irmão, é que mesmo diante das suas impossibilidades, talvez hoje você não enxergue com seus olhos físicos a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Mas uma dica, o que eu vivi na minha própria vida, mesmo sem você enxergar o chão, dê o primeiro passo, porque talvez esse momento difícil, essa situação complicada que você está vivendo hoje, se você parar, pedir para Deus te direcionar, Ele vai te direcionar. Amém. E você vai entender lá na frente que tudo que você está passando hoje, nesse momento, está convergindo para o seu próprio bem. Porque é o que diz lá em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso aí. E segundo o seu propósito. Amém. Mais ou menos assim, né? Glória a Deus. Olha que coisa linda, né, gente? Tá vendo? Uma pessoa que talvez não sabia como falar, hoje tá aí fazendo carisma, com a família transformada, restaurada. E eu quero convidar você, eu quero dizer pra você, Deus tem um novo começo pra sua vida. É verdade. Tudo que você precisa é dizer sim. E então, se essa história aqueceu seu coração, se essa história inspirou você, compartilhe com o máximo de pessoas. Há alguém hoje precisando ouvir essa história. Talvez seja você, mas talvez seja alguém que você conheça. Então, compartilhe e até o nosso próximo episódio. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe.